tudo bem, tudo show, tudo mais ou menos, tudo semana de provas, né? Tudo não tão ótimo como você gostaria? Pois é, estamos aí, né? Essa semana é uma semana diferenciada para você e eu sei disso, por isso que eu falei se você estava no modo semana de provas, né? Que é um modo semana mais complexa, semana mais estressante, semana mais, né, cheia de coisas para serem feitas. E é justamente por causa disso também que a gente tem que orar aqui nesse momento, em primeiro lugar pela nossa aula, mas também para que você consiga alcançar os seus objetivos, as suas metas nessa tua semana, tá certo? Então vamos aqui falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Santo e amado Deus, querido Pai, meu Deus, cuide de cada um dos meus alunos, nas suas respectivas casas, nos respectivos desafios que eles têm agora nessa semana especial, de muitas atividades, provas, tarefas que eles têm que estar executando, e eles também já estão preocupados, meu Deus, com a nota final que vai ser gerada ao terminar esse bimestre. Mas, Paizinho, que o Senhor traga tranquilidade para a mente deles, traga paz, alívio. E, Paizinho, eu te peço também que o Senhor cuide dessa nossa aula que a gente vai ter agora, que essas reflexões que a gente vai ter, que elas possam ser bênção na nossa vida, que elas possam fazer diferença no nosso modo talvez de pensar, no nosso modo de agir, e que a gente possa cada dia mais trazer orgulho para o Senhor, que o Senhor nos veja como seus filhos e tenha realmente alegria ao ver como está a nossa vida, como estamos agindo, como estamos nos reportando às outras pessoas também, Paizinho, como nós estamos sendo luz no meio dessa terra. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, eu queria falar com vocês hoje sobre uma listinha de 4 itens, tá bom? O primeiro é a preponderância, já puxando para a arrogância. Terceiro seria a humildade e o serviço, tá certo? E a gente vai fechar com Gálatas 6, verso 9, esse nosso raciocínio. Então, faça o seguinte, senta aí na sua poltrona, tá certo? Pega um caderninho se você quiser anotar algum texto da Bíblia e preste atenção. Bora lá então, galera. Preponderância. Primeiro de tudo, primeiro item do nosso primeiro tópico, né, da nossa lista, preponderância. O que é a preponderância? Como a gente lida com ela no nosso dia a dia? A gente tem o hábito de estar diante de pessoas preponderantes? Será que a gente tem tido a oportunidade de perceber a preponderância no nosso dia a dia, às vezes até mesmo em nós, no nosso modo de agir, nosso modo de falar? A preponderância é nada mais, nada menos do que quando o ser humano ele se acha superior, ele se acha, né, todo supremo, e de que ele, na verdade, ele tem a soberania ali da situação, né? Mas uma pessoa que ela é preponderante, né? Você pode estar preponderante, né, em determinado momento, assim, você tá todo se achando, né, e tal, mas tem gente que é preponderante. Ou seja, tem gente que tem essa característica em quase todos os dias, né? Em quase todas as situações, a pessoa fica se achando melhor que as outras, né? Fica se achando ali superior, achando que ele é o bonzão, que ele é o bonitão, que enfim, né? Ou que ela é a bonitona, é inteligentona e os demais têm que se curvar à sua grande sabedoria, ao seu grande intelecto, né? À sua grande beleza. Existem pessoas assim no nosso meio, pessoas que se acham, né? Acho que seria essa a expressão mais comum aí para uma pessoa preponderante, pessoas que se acham, né? A última bolachinha, né? Do pacote de traquinas, né? O último biscoitinho, né? Do pacote, ou seja, ela é a pessoa, ele é o cara, né? Então isso tudo impacta no relacionamento dele com as outras pessoas, né? Às vezes não tem paciência com os outros, às vezes, né? Até trata as pessoas de um jeito mal, né? Trata as pessoas de um jeito que não deveria, né? Por quê? Porque acha que é melhor que os outros. Tem gente assim no mundo? Infelizmente tem. E isso tudo gera arrogância,
né? Pessoas que acham que, não, sou melhor que ele, então vou tratá-lo de uma forma arrogante, né? Eu tenho que ser tratado bem, eu tenho que ser, enfim, né, ser tratado de uma forma especial. Agora, o outro não. O outro é uma pessoa normal, o outro é uma pessoa que não merece um tratamento digno como o meu tratamento. E você sabe que, assim, Jesus, quando ele veio nesse mundo, muitos pensavam que Jesus ele tinha que ser uma pessoa destaque, cara. Que ele tinha que ser uma pessoa superior às outras, que ele tinha que ser uma pessoa que iria, inclusive, ser o líder de um novo governo, o líder de uma revolução que iria expulsar os romanos e eles iriam governar aqui nessa terra. Inclusive os discípulos pensavam isso. Pasme você, mas os discípulos pensavam que Jesus deveria ser superior a todos os demais e que ele deveria estabelecer o reino dele, né? E ele então iria poder detonar com o controle romano, né, sobre os judeus, e então ele iria libertar o povo. Pois é. Só que mal eles sabiam que Cristo veio para servir e não para ser servido. Mateus 20, verso 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Sabe o que isso mostra para os discípulos e mostra para mim e para você? Mostrou, né? Naquela época e mostra ainda hoje para mim e para você. De que se o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, tem a capacidade de vir a esse mundo pecaminoso para resgatar outros seres humanos e, inclusive, para servir e não ser servido, ou seja, olha só que loucura isso tudo. O Criador vem para servir a criatura. Sabe, galera? Imagine só você se colocando no lugar do Criador, né? Você veio para salvar alguém que você já tinha criado antes, né? A humanidade foi criada antes por Deus. Deus já tinha feito tudo perfeito e agora ele tem que vir e consertar um problemão que eu e você ocasionamos. É muita humildade, não é não? E olha só que outra situação interessante que a gente vê aqui também, aqui na Bíblia também, em Mateus capítulo 23, no versículo 11 agora. Jesus falando com eles, né, com os discípulos, ele fala assim: meus amigos, o maior é aquele que serve. Olha só a lógica do reino de Deus. O maior não é aquele que é arrogante, aquele que se acha superior às outras pessoas, aquele que se acha, né, que os outros têm que, enfim, né, fazer as coisas para ele. Pelo contrário, o maior é aquele que serve, é aquele que se dispõe, é aquele que abre mão, às vezes, de coisas para si, para doar o seu tempo para o outro, para cuidar do outro, para abençoar a vida do outro. E o mais legal ainda é que em Gálatas 6:9 a Bíblia vai dizer o seguinte, olha só que interessante, galera, Gálatas 6:9, e não nos desfaleçamos de fazer o bem, ou seja, não nos cansemos de realizar o bem, pois se não desistirmos, no tempo certo realizaremos a colheita. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós na Bíblia? Muitas vezes a gente vai se cansar de servir, a gente vai cansar de ser humilde, a gente vai cansar de fazer coisas boas para as outras pessoas, porque servir é muito cansativo, é muito exaustivo. Você está sempre ao dispor do outro ser humano, você está cuidando de outras pessoas, você está abençoando a vida de outros, também é cansativo. Mas Deus diz, olha, não se cansem de fazer o bem, por mais difícil que seja, continuamente fazer o bem. Não se cansem disso, porque no momento certo a gente vai ter a vitória. No momento certo a gente vai ter a recompensa. E eu vou te falar uma coisa, a recompensa não está aqui nessa terra. Não pense você que você vai começar a tratar as pessoas bem, com humildade, né, servir os outros, o seu próximo, né, fazer o bem sem olhar a quem.
e você vai ser totalmente reconhecido por isso, porque não vai. Em muitos momentos as pessoas vão até duvidar da sinceridade, às vezes, dos seus atos. Muitas vezes as pessoas nem vão validar tanto aquilo que você tem feito aqui nessa vida, mas eu te falo uma coisa. Através desse texto de Gálatas 6:9, a gente percebe que o nosso galardão não está guardado para essa vida. Ou seja, se você dedicar sua vida em prol do próximo, em servir o próximo, em cuidar do próximo, abençoar o próximo, nem sempre você vai ver os frutos desse teu trabalho ainda nessa vida, mas Deus promete que chegando no céu a gente vai ter surpresas maravilhosas. A gente vai ver toda a influência que eu e você exercemos na vida do próximo e como a gente foi bênção na vida do outro, porque nós não nos cansamos de fazer o bem. Então fica a dica nesse dia de hoje. Não se canse de fazer o bem. O nosso galardão com Cristo no céu já está guardado. Que essa seja a sua esperança, que essa seja a sua motivação. Deus te abençoe, não fique arrogante, tá bom? Em algumas circunstâncias da vida, não se sinta preponderante, pelo contrário, entenda que a maior grandeza é a grandeza daqueles que se apequenam, daqueles que entendem que não precisam aparecer para serem grandes. Pelo contrário, eles podem estar nos bastidores, mas aos olhos de Deus, eles são grandiosos. Fiquem com Deus, Deus te abençoe. Até breve.